Olá pessoal, meu bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos discorrer um pouquinho sobre um texto mais super conhecido de todos, principalmente o pessoal que congrega ou congregou em igrejas denominacionais, com certeza já ouviu pregações e ensinamentos a esse respeito. Mas eu não sei se todos chegaram ao conhecimento desse texto da maneira que eu vou passar para vocês, da maneira que eu entendo. Porque eu aprendi de uma maneira diferente. Agora hoje nós vamos ver da maneira que eu, estudando, me ocupando mais com a Bíblia e menos com revistas e coisas assim, eu cheguei a uma outra conclusão diferente. Você veja o texto que nós vamos ver, isso aqui de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15. Veja que o texto aqui, Jesus está advertindo ali a respeito dos falsos profetas que iam aparecer, que apareciam, que hoje está cheio deles. E então o Senhor daqui lhe dá uma dica de como identificar eles. Agora é interessante que a maneira, por exemplo, que eu aprendi era um pouco diferente do que eu entendo hoje. Porque o que eu aprendi é que o fruto, no caso, é a árvore e o fruto, né? No caso, a árvore é a pessoa e aquilo que ele produz vai dizer que tipo de árvore, né, que ele é. E assim como se a pessoa pudesse mudar o seu comportamento, e espécie um conselho assim que a pessoa tem que se esforçar e mudar o comportamento. Hoje eu entendo de maneira diferente, é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes vamos então, já vamos ler o texto e nos inteirar de tudo que está escrito ali. Mateus capítulo 7, vamos começar pelo versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecerei. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Até aqui. Então, vamos observar aqui que está falando de árvore e daquilo que a árvore produz, certo? Então, uma árvore, antes dela ser uma árvore e produzir frutos, ela foi uma semente. É essa que é a lógica, que é o certo, né? Foi uma semente que um dia foi plantada e então ela passou a dar frutos. Veja bem, ela produz esses frutos segundo a sua espécie. E o Senhor Jesus falou ali, não pode ser... Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore boa dar mau fruto. E por seus frutos conhecereis, porventura colhem-se uvas de espinheiro. Se a semente era uma semente de espinheiro, não adianta querer que esse espinheiro produza figos, ou uvas, ou qualquer outra espécie. Vai produzir espinhos. Igualmente, uma figueira, ela não produz espinhos, o fruto dela é figos. Então você vê que cada tipo de vegetal produz, né, segundo a sua espécie, cada semente segundo a sua espécie. E que não pode ser mudado.
Não tem como mudar uma espécie para outra espécie, certo? Então, o que está falando aqui nesse texto, na verdade, mas não é que a pessoa assim, é mal ou é ruim, uma coisa, ele muda, ele trata de mudar. Não adianta mais porque está na natureza da pessoa. Nós vemos de outros textos aí nas escrituras, onde nós mostra uma maneira de amenizar a situação, que é o enxerto. E no capítulo 11 do livro de Romanos, ali fala a esse respeito que corta-se galho da determinada árvore, lá de uma espécie e enxerta no tronco ali uma outra espécie. Daí o fruto que vai produzir segundo a espécie daquele galho que foi enxertado no tronco. O tronco vai sustentar, mas aquele galho que foi enxertado é proveniente de uma outra semente. Então vai produzir, veja que os frutos é segundo a semente e não propriamente segundo a árvore. Interessante isso, né? Então, o que nós podemos concluir desses textos? Nós vemos que lá no texto de Romanos, capítulo 11, o apóstolo Paulo discorre a respeito do povo de Israel, que era o povo de Deus, e os gentios, que não eram o povo de Deus. Todos eram criaturas de Deus, mas Israel, Deus escolheu como seu povo em particular, né? Então ali Deus tratou com Israel durante ali o tempo, e tem tratado e vai tratar ainda para frente, né? Então Israel como que povo de Deus. E daí os gentios não eram o povo de Deus, eram um povo separado. Mas o que aconteceu? A graça de Deus, o amor de Deus em Cristo Jesus trouxe os gentios como sendo aquela árvore, como diz no texto, como a oliveira brava, né? E enxertado na oliveira verdadeira, ali, porque Jesus, ele, segundo a carne, ele veio dos judeus, né? Ele veio lá da tribo de Judá. Então, Jesus ele é proveniente lá da boa semente, do povo de Deus, né? E através da morte dele foi então enxertado aqueles que eram oliveira brava, né? Contra a natureza por enxertado. É o que Deus pode fazer. Veja, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Para Deus não é impossível. E com isso nós notamos o seguinte, amados, que o ser natural, o homem, a mulher, enfim, o ser humano natural, ele nasce como um gentil. Ele vem com a semente do pecado em si. Ele vem com a semente, vamos dizer assim, de Adão e Eva, que foram o primeiro casal reprodutor, né, que existiu. Então, a pessoa natural traz em si a semente do pecado. E essa semente, então, ela vai, como uma semente normal, vai, né, nascer e vai crescer e vai produzir o fruto do pecado. Por isso que está escrito em Romanos, no livro de Romanos mesmo, que todos pecaram, sem exceção, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, e portanto, toda a humanidade pertence ao espinheiro, traz em si a semente da maldade, a semente do espinheiro. Nós vemos na Bíblia que o ser humano natural não tem nada que preste em si, absolutamente nada que possa agradar a Deus.
Em Romanos lá fala disso, não há um que busca a Deus, não há um sequer. Então ninguém vem a dizer que busca a Deus, que se transforma e que tem que lutar para ser agradável a Deus. Não adianta, tudo vem de Deus, é o que a semente que está na pessoa. Nós vemos em outras partes, aí nas cartas de Pedro, de João, fala bastante a esse respeito, que nós fomos, Tiago fala sobre isso, que nós fomos novamente gerados de uma semente incorruptível. Quer dizer, o que acontece? Qual é o fruto? Veja que aqui o tema nosso é árvore e os seus frutos, né? Então, qual é o fruto que o cristão produz? Depende. Aqui, o cristão que é nascido de novo, que é nascido de Deus, o verdadeiro cristão, não o cristão nominal que se diz cristão, mas aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, ele traz em si agora uma nova semente. Por quê? Porque aquele, digamos assim, no meio da humanidade toda, então tem aqui aqueles, os que são salvos são aqueles galhos que estavam enxertados, digamos, na natureza de Adão e Eva. Então Deus quebrou. Não é a pessoa que sai do pecado e vai para a santificação. É Deus que faz isso. Deus então quebrou esses galhos, cortou esses galhos que estavam enxertados em Adão e implantou em Cristo Jesus. Agora veja bem, quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, o que aconteceu? Esse momento da morte do Senhor Jesus no Calvário, para o cristão significa o momento em que ele é cortado de Adão e Eva. Ele é cortado, então é eliminado, e aquele galho sai lá do meio do pecado, é desligado daquela árvore chamada Adão e Eva, chamada a raiz do pecado. Ele é tirado de lá e enxertado em uma outra árvore, que é Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é a semente de Deus. Então, esse galho que sai de lá, ele passa a produzir frutos bons. Ele passa a produzir frutos de acordo com o tronco, de acordo com a raiz da árvore, porque é a raiz que alimenta o tronco, que alimenta os galhos. Entende? Então, quando a pessoa se converte, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, esta pessoa, então, ele passa a ter o selo do Espírito Santo como a garantia da sua salvação. E então, o próprio Deus vai colocando aquela seiva boa, da boa semente, da boa oliveira, vai alimentando este galho, esta pessoa, e esta pessoa começa então a mudar os seus frutos, a produzir frutos segundo o tronco da árvore que é Jesus Cristo. Então por isso que eu digo, amado, não é como a gente aprendeu que nós temos que mudar, temos que ser bom. Não é isso. Nós devemos de entender que a nossa mudança de vida é Deus que produz, não é a nossa vontade. Porque nós, por natureza, nós era a semente do pecado. Não tinha como nós buscar as coisas de Deus. Nós só passamos a buscar as coisas de Deus, mudamos a nossa maneira de vida quando nós temos um novo nascimento em Cristo. Porque Jesus, quando ele morreu, ali na cruz do Calvário, foi o momento que fomos cortados da oliveira brava, do pecado. E quando Jesus ressuscitou para a nossa justificação, é o momento em que fomos enxertados na oliveira verdadeira. Deu para entender, será? Acredito que sim, né? Comparando a árvore e seus frutos com nós, o que nós era antes e o que somos hoje,
cada um, cada salvo, nós ficamos maravilhados, irmão. Ficamos maravilhados e nós damos glórias a Deus ao ver a graça de Deus, o amor de Deus para conosco, quando nós éramos aqueles galhos que foram cortados. Veja que interessante. Os galhos, como diz aqui, ó, assim toda árvore que produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. É o que aconteceu conosco, mano. O que o fogo significa? Esse fogo significa, aqui significa extinção. Significa extinção. Como o galho de uma árvore é cortado e lançado no fogo, vira em cinza e o vento sopra e desaparece, não tem mais. Assim é o pecador que se converte. O pecador que Deus escolheu, que Deus salvou, que aceitou o Senhor Jesus, né, que recebeu o Senhor Jesus e foi por ele recebido, foi inserido no seu corpo. Esta pessoa é aquele galho que na morte do Senhor Jesus foi queimado. Veja que Jesus, quando ele estava ali na cruz, ali, veja que fez 3 horas de espessas trevas densas que não se via nada. Ali Jesus estava recebendo todo o fogo de Deus, queimando o pecado dos salvos em Jesus, em Cristo. Ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Quer dizer que naquele momento Jesus tinha que ser desamparado e ele sentiu o fogo do juízo de Deus sobre ele, eliminando todo o pecado dos salvos. Então, por isso, amados, que o salvo, quando ele entende isso, ele se desvia das coisas que conduzem ao pecado. Ele se desvia. Ele não tem mais prazer no pecado, ainda que peque, ainda que tropece, ainda que caia, mas ele não tem prazer. Ele sofre com o peso do pecado na sua carne, porque ainda estamos numa carne pecaminosa. Mas vamos encerrando aqui este vídeo. Então, isso que eu entendi, amados, maravilhoso. Eu estou dividindo com vocês aí. Espero que vocês também estudem mais e talvez o Espírito Santo ainda tenha mais coisas a revelar para vocês. Mas o que eu quero dizer, amado, é que eu entendi que aquilo que eu aprendi antes, que eu podia mudar as minhas atitudes, podia me tornar bonzinho e tal. Não. De jeito nenhum, eu não podia. Deus que pode, que faz as coisas que para nós é impossível, ele opera o impossível em nós, ele fez em mim. Em você e em todos aqueles que creem, que mudaram de vida, que nasceram de novo, que aquele galho, aquela semente, que provinha daquela semente do pecado, lá de Adão e Eva, herdado, foi queimado na morte do Senhor Jesus. E que nós, na ressurreição do Senhor Jesus, nós ressurgimos com ele uma nova vida, de uma nova semente, proveniente agora de Deus. Então, amados, o que esse texto está falando não é de transformação, nossa, coisas assim. Mas está falando de espécie, está falando de semente, de coisa que para o ser humano é impossível de modificar. Mas que Deus tem os seus meios de fazer as coisas. E graças a Deus, hoje somos salvos, estamos enxertados na oliveira verdadeira que é o Senhor Jesus. Encerramos por aqui. Agradeço por a tua companhia, por estar com a gente até agora. Minha oração para que o Senhor te abençoe, te guarde, você e a tua família. Que a graça de Deus seja abundante aí com vocês todos. Ore por mim, para a minha família, e se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Estamos combinados, portanto, até lá. Fiquem com Deus.